Então, mais uma vez, boa noite a todos e sejam bem-vindos, aqueles que já têm frequentado a casa e aqueles que estão chegando pela primeira vez. Então, hoje nós vamos falar sobre virtudes. E as virtudes, na verdade, é o caminho da perfeição moral e da plena felicidade. Porque em adquirindo virtudes, nós estamos nesse caminho de luz. Nós estamos caminhando cada vez mais para termos a felicidade plena, aquela felicidade que Jesus se referia. Então, vamos aqui ver como que nós chegaremos a essas virtudes. Nós vamos passar rapidamente, depois nós voltaremos na segunda parte, mas é muito bom nós sabermos como que foi a evolução da humanidade. Então, em 1550 anos antes de Cristo, Moisés recebeu os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são a lei de Deus. A lei de Deus. Então, lei de Deus é para ser cumprida, não é para ser analisada, é para ser cumprida. Mas então, faz muito tempo, se nós somarmos 1550 com 2018, não é? Nós temos 3.578 anos da lei mosaica. É claro que muitas itens da lei mosaica, ela se coloca mais para aquela época, não é? Mas muitos itens se referem até hoje. E a gente percebe que ainda, até hoje, muitos de nós ainda não praticamos os 10 mandamentos. Infelizmente. Desde Moisés, o mundo recebeu inúmeras pessoas, espíritos evoluídos, que vieram moralmente, naturalmente, para poder alavancar o progresso da humanidade. E nós vamos citar alguns. Entre eles, 470 anos antes de Cristo, Sócrates nasceu em Atenas, na Grécia. E logo depois, 427 anos, veio Platão, que foi discípulo de Sócrates. 0 ano, ou seja, quando Jesus nasceu, é que começou a era cristã. Então, Cristo nasceu em Belém, na Judéia. E 1857 anos depois de Cristo, é que veio a doutrina espírita, com o livro dos Espíritos, em Paris, na França. E é muito interessante nós sabermos, porque no livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, a introdução aparece Sócrates e Platão como precursores do cristianismo e da doutrina espírita. Isto é, foram aqueles que já vieram trazer as ideias cristãs e as ideias do espiritismo. Nesta época, vejam bem há quanto tempo essas ideias já vieram. E isto é muito importante nós percebermos que sempre quando vem uma ideia, é preciso que venha antes alguém para dar uma sustentação naquela ideia que vai vir, não é? E foi exatamente o que aconteceu com Sócrates e Platão. Nós vamos falar, existe um outro ali depois de Platão, mas nós vamos falar com ele no final. Nós vamos falar de Santo Agostinho, então nós vamos estudar agora a respeito das virtudes. Antes, vamos falar dos 2 livros principais, que é o livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, esses 2 livros, todos nós temos que tê-lo em casa para estudá-lo, que é de suma importância. Então, Santo Agostinho, no livro dos Espíritos, no livro 3, capítulo 12, tá certo? O livro dos Espíritos, que é esse de cá, ele
na questão 919, só para lembrar, o Livro dos Espíritos, Kardec fazia perguntas e ele obtinha as respostas. E muitas perguntas ele fazia para diversos espíritos, com diversos médiuns diferentes, para ele checar ali a veracidade daquilo que ele estava perguntando. Porque ele era um educador por excelência. Então ele não queria errar de forma nenhuma. E nessa questão, ele pergunta: qual é o meio mais prático e o mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir aos arrastamentos do mal? Então ele faz uma pergunta, mas na verdade tem 3 coisas que ele pergunta, não é? Ele pergunta qual é o meio mais prático e depois o mais eficaz para melhorar nesta vida. E também como resistir aos arrastamentos do mal. Os arrastamentos do mal são as nossas imperfeições, nossas mazelas, que nós ainda gostamos de fazer, não é? Nós ainda gostamos de coisas que nos arrastam. A bebida, as drogas, não é? Ao sexo desenfreado. Então essas coisas nos arrastam para o mal. Então a pergunta dele é uma pergunta enorme. Vamos ver o que Santo Agostinho vai responder. Disse ele: um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Ele estava se referindo a Sócrates, porque esta frase é de Sócrates. Vejam bem. Então ele respondeu com uma frase curta, que era para conhecer a si mesmo. Olha a importância disso. Mas Kardec não estava satisfeito. Aí ele diz: compreendemos toda a sabedoria desta máxima, porém a dificuldade está precisamente em se conhecer a si mesmo. Qual é o meio de o conseguir? Então, vejam bem as perguntas de Kardec. São incisivas, diretas, não é? Para que se explique detalhadamente. Então, ele compreende que essa frase é uma de uma sabedoria máxima. Mas, porém, a dificuldade está em conhecer a si mesmo. Como conseguir? Santo Agostinho responde: fazei o que eu fazia de minha vida sobre a terra. Ou seja, está se referindo da última encarnação dele, quando ele era Santo Agostinho. Ok? Então, ele diz assim: ao fim da jornada, eu interrogava a minha consciência, passava em revista o que fizera, e me perguntava se não faltara algum dever, se ninguém tinha nada a se alimentar de mim. Então, olha o que ele fazia. Ele está dizendo que é para nós fazermos o que ele fazia. Então, ele fazia isso. No fim da jornada significa no fim do dia. Não é o final de semana, nem final do mês. É no final do dia. O que ele fazia? Ele interrogava a consciência dele e passava em revista o que fizera. Ou seja, ele passava em revista todos aqueles acontecimentos que passou no dia, com quem ele esteve, com quem ele falou, o que ele falou, como ele agiu. Perceberam? Então ele faz uma radiografia completa do seu dia. E aí ele perguntava para si mesmo se não tinha uma falta com alguém, se ele não cometeu alguma falta. Isto é, se ninguém tinha nada a se lamentar dele. Porque alguém poderia ter alguma coisa para se lamentar, não é? Às vezes ele falou alguma coisa e a pessoa
não falou nada, mas se sentiu ofendida, melindrada. Olha como que ele fez na sua vida. Dessa forma, ele foi galgando. Mas não terminou. Ele continua. Foi assim que consegui me conhecer e ver o que havia para reformar em mim. Reformar é a reforma íntima. Então ele começou, quer dizer, é claro que ele não começou naquela época, ele já estava vindo diversas encarnações, então, mas naquela ali ele fez isso. Ele fez isso. Então ele começou a reforma íntima dele de forma mais atuante, reformando as suas palavras, seus pensamentos, suas atitudes. Aí ele vai se reportar a nós. Agora, ele falou como que ele fez. Aí ele fala para nós. Aquele que cada noite, então, aquele, eu, você, qualquer um, que cada noite lembrasse todas as ações da jornada do dia e se perguntasse o que fez de bem ou de mal, pedindo a Deus e ao seu anjo guardião para o esclarecer, adquiriria uma força para se aperfeiçoar, porque, crede-me, Deus o assistiria. Então vejam bem, ele está dizendo para cada um de nós, né, lembrar-se todas as jornadas, todas as ações da jornada, ou seja, do dia, todas as nossas ações, que nós falamos, não é? Que nós tivemos com as pessoas. E nós nos perguntássemos que fez o bem ou o mal, porque nós fizemos bem e fizemos mal também, não é? E aí, olha o que ele fala, pedindo a Deus e ao seu anjo guardião para o esclarecer. Mas como que ele pede um negócio desse, não é? Como que ele fala que nós vamos pedir para Deus e ao nosso anjo guardião para nos esclarecer? Como que ele vai nos esclarecer? Intuitivamente. Porque todos nós somos médiuns. Então, se você pedir alguma coisa para Deus, Deus representa todos os espíritos também, não é? E principalmente o seu anjo guardião. O seu anjo guardião é aquele espírito que está mais elevado do que você, mas está zelando pela sua evolução espiritual. Então, se você se liga ao seu mentor e peça a ele uma orientação, com certeza terá. Com certeza. Então, é desta forma que ele disse, e crede-me, Deus o assistiria. Então, se você pede com fervor, para que seu anjo da guarda te auxilie, te orientando naquele momento, você vai ser assistido. E ele continua, questionai, portanto, e perguntai-vos o que fizestes e com qual objetivo agistes em tal circunstância. Então você vai questionar a si mesmo, não é? Perguntar o que foi que você fez e qual o objetivo que você fez isso. Aí que você descobre, eu fiz uma ação, o objetivo era ludibriar o outro. Aí você começa a pensar, pois é, então não posso fazer isso mais. Não é? Tem que tomar cuidado. Não é? E que, como agiste em tal circunstância? Se fizeste alguma coisa que censurais em outrem, se fizestes uma ação que não ousarias confessar. Olha, aqui tem duas coisas extraordinárias. Então, se você analisou essas ações, se fizeste alguma coisa que censurais em outrem, então se você fez uma ação, aí você analisa essa ação que você teve e fala assim, puxa vida, eu censurei o meu parente lá por ele ter feito isso. Ele gritou com a pessoa e hoje eu também gritei com a pessoa. Não é?
eu agi mal porque eu quis enganar uma pessoa. E eu repreendi o meu primo lá, que ele também estava querendo passar uma pessoa para trás. Se isso não for bastante, ele diz assim: ainda tem, se fizeste uma ação que não ousarias confessar. Olha, se você cometeu uma ação que você não tem coragem de falar para ninguém, é porque, com certeza, é um grande equívoco nosso, não é? Então, preocupemos com isto. Preocupemos com isso. E ele continua ainda: perguntai-vos ainda isto? Olha, ele está perguntando para nós: se aprovesse a Deus me chamar neste momento, reentrando no mundo dos espíritos, onde nada é oculto, eu teria o que temer diante de alguém? Então ele está nos perguntando: se Deus me chamasse hoje à noite, não é? Nesse momento, eu estaria reentrando no mundo dos espíritos, onde nada é oculto. Eu teria o que temer diante de alguém? Esta passagem nos lembra aquela passagem de Jesus, não é? Que você, antes de fazer oferendas a Deus, que na época tinha oferendas, não é? Os judeus faziam isso. Ele disse: vai e reconcilie com seu irmão, enquanto você está a caminho. Então é hoje. Então, se você tem alguma pessoa que você tem que reconciliar, a reconciliação é agora, não é amanhã. Porque se Deus te chamar hoje para o mundo dos espíritos, você pode não encontrar mais essa criatura. Percebem? Então, na razão de inimizades ou então de desavenças, nós não temos que deixar para o outro dia, porque talvez no outro dia seja muito tarde, não é? Examinai o que podeis ter feito contra Deus, contra vosso próximo e, enfim, contra vós mesmos. Olha aqui, ele está dizendo que pode nós fazermos alguma coisa contra Deus, contra o nosso próximo, enfim, contra nós mesmos. Por que ele está falando isso? Porque Jesus disse o primeiro e o segundo mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, eu e o próximo estamos interligados com Deus, porque somos filhos do mesmo Pai. Percebem? Então, se eu fizer alguma coisa contra o meu próximo, eu estou fazendo contra Deus e automaticamente fazendo contra mim mesmo. É por isto que tem o primeiro e o segundo mandamento. Quando eu começo a me amar, eu passo a doar este amor que eu tenho para o meu próximo e automaticamente estou amando a Deus. As respostas serão um repouso para a vossa consciência ou indicação de um mal que é preciso curar. Então ele diz que se nós fizermos boas ações, nós teremos um repouso da consciência. Agora, se não, é um mal que nós precisamos curar. Por que é um mal? Porque o que nós fazemos de errado, quem vai nos falar que ficou errado é a nossa consciência. Não é Deus. Porque nós temos uma centelha divina. Não é Deus que castiga. É a nossa consciência que vai ficar latejando, não é? Até que nós possamos reativar aquilo, refazer aquilo. Percebem? A doutrina espírita tem alguns pilares. O primeiro pilar é a reencarnação. Reencarnação é um pilar da doutrina espírita. É nós nascermos e, ao morrermos, voltaremos depois em outro corpo. Então, em cada vida que aqui viermos, nós teremos um corpo. Ok?
Diferente da ressurreição que foi dita na época de Moisés. Eles acreditavam em ressurreição. E a Igreja Católica, nossa Igreja Mãe, também fala em ressurreição. A ressurreição é a criatura voltar no mesmo corpo. E nós, espíritas, não acreditamos nisso, porque isto é quimicamente impossível, não é? E há quem diga que para Deus nada é impossível. Sim, não é, mas ele não derroga as suas próprias leis. Então nós acreditamos na reencarnação. A lei de causa e efeito significa o seguinte, é a lei de Newton. Se eu der um murro nessa prancheta, a prancheta vai dar um murro na minha mão. Da mesma forma, se eu der um murro na parede. É a primeira lei de Newton, é um físico. Desta forma, tudo aquilo que você for falar ou fazer, vai ter uma ação. E depois vai ter uma reação. Então, se você fala bem das pessoas, essa energia vai. E depois ela volta para você de outra forma, como energia boa. Se você fala mal das criaturas, essa energia ruim que você fabricou vai. E depois ela volta com outra energia negativa. Então, é a lei de causa e efeito. O que você semear, um dia haverá de colher. Simples assim. Como se você plantar um pé de abacaxi, você não vai colher bananas, não é? Desse jeito. O livre-arbítrio é outro pilar. Por quê? O livre-arbítrio, você pode fazer qualquer coisa. Mas, como tem a lei de causa e efeito, você vai ser responsável por aquilo que você fez. E aí nós lembramos as palavras de Paulo de Tarso. Tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Porque Paulo de Tarso tinha consciência completa da lei de causa e efeito. Então, tudo você pode fazer, mas nem tudo te convém. Nós somos espíritos criados por Deus, puros e ignorantes, para evoluir através das inúmeras encarnações. Então, essas são alguns pilares da doutrina espírita. A doutrina espírita, também, no Livro dos Espíritos, na questão 893, pergunta qual é a mais meritória de todas as virtudes. E aí os bons espíritos respondem, todas as virtudes têm seu mérito, porque todas são sinais de progresso no caminho do bem. Há virtude toda vez que há resistência voluntária ao arrastamento das más tendências. Então, é você com você mesmo. Se você tem uma má tendência, você sabe que tem. Então aí chega uma pessoa te chamando, não é? Vamos supor, você parou de fumar. E não vai sobrar pessoas para te chamar para fumar de novo, não é? Vamos fumar mais uma aqui, não é assim? Você fala que parou de beber, não, mas toma só um copo aqui, não vai fazer mal, não é assim? Então, não falta criaturas querendo te arrastar para aquele mal que você está deixando de fazer, né? Não falta. Então, mas se você segura e fala, não vou fazer isto. Pronto, você está o quê? Resistindo ao mal. E se você estiver resistindo ao mal, então você está tendo mais valor, porque você está tendo conseguindo uma virtude, não é? Ali naquela questão. Mas a sublime virtude consiste no sacrifício do interesse pessoal para o bem do próximo, sem oculta intenção. Então, quando você faz alguma coisa para o próximo, sem uma segunda intenção, o que é uma intenção oculta? Muitas pessoas fazem alguma coisa para o outro e parece que eles anotam no caderninho lá, né?
Passa o tempo, o sujeito está lembrando daquele que fez para o outro. E quer cobrar, né? E cobra, e fala para os outros que fez aquilo. Então, isto não tem mérito nenhum. Nenhum. Não é? Por quê? Porque ela tem que ser sem oculta intenção. Quando você faz alguma coisa para o próximo. É entre você e ele. E não faz alarde. Pede até para ele não falar nada para ninguém. Melhor ainda. Tá certo? A mais meritória é aquela que está fundada sobre a mais desinteressada caridade. Ele está reforçando o que foi dito, não é? Então a meritória é aquela que está no desinteresse, que você não tem um interesse por aquilo que está fazendo para a pessoa. Então, nós vimos esta relação toda aqui. Eu sublinhei e coloquei ali Aristóteles. Aristóteles, ele também nasceu na Grécia, só que em outra cidade, Estagira. E em 384 anos antes de Cristo, ele também foi discípulo de Platão e de Sócrates. E ele estudou as virtudes. Ele fez um tratado das virtudes, que ele chama Ética a Nicômaco. Nicômaco é uma palavra difícil para nós nunca estamos acostumados com isto, não é? Mas Nicômaco era o nome do seu pai e também o nome do seu próprio filho. E ética, nós sabemos que no meio empresarial, não é, jurídico, se fala em ética. Ética, na verdade, o sinônimo é virtude, não é? Então se fala no meio empresarial ética, a pessoa ter ética no que ela está fazendo. Muito bem, esse tratado sobre virtudes tem 4 virtudes cardeais. Por que ela chama cardeais? A palavra vem de cardo. Cardo, vamos dar um exemplo. Uma porta que abre. Ela está dependurada em 3 dobradiças, não é isso? E está seguro por onde? Pelo portal. Então aquele portal é um eixo que segura as dobradiças e a porta, não é isso? Então ali tem um cardo, porque está segurando aquela porta, aquele conjunto de dobradiças, de fechadura. Então essas 4 virtudes, elas seguram as outras virtudes. Em outras palavras, você precisa ter essas 4 virtudes para melhorar as outras. E são elas. Não uma é melhor do que a outra. Está em ordem alfabética. A primeira é a coragem. A segunda é a prudência. A terceira é a prudência. A quarta é a temperança. Então essas 4 virtudes dão suporte às demais virtudes. Então vamos vê-la uma por uma. A coragem. A coragem é a disposição que a criatura tem para enfrentar o medo, as privações, que não fogem às circunstâncias difíceis. Então, a pessoa que tem a disposição para enfrentar o medo, não é? É claro que todos nós temos medo. Todos nós temos medo. Mas é preciso nós termos coragem, principalmente nas privações, que também não fogem às circunstâncias difíceis. Isto é ter coragem. Aí você me pergunta, mas aquele sujeito que sobe lá no touro, lá em Barretos, ele é corajoso? Para ele é corajoso. Mas aqui, para Aristóteles, para a filosofia, ele não é corajoso. Por quê? Nós vamos ver por quê. Porque para ser corajoso, tem que dar uma volta. Uma coisa boa. A justiça é o reconhecimento do direito e dever de cada um com imparcialidade. Isto é a pureza da justiça. Quando nós, estando com uma outra criatura, a gente pensar nos nossos direitos, mas também pensar nos direitos dela, nos deveres nossos e nos deveres dela.
Um dia o mundo será assim. Pode estar longe, mas vai ser um dia assim. Então a justiça plena é essa. É aquela que aparece lá em Brasília, né, os 2 pratos, não é? A prudência é a qualidade de quem escolhe alternativas com bom senso. Isso é muito comum na nossa sociedade. O sujeito é prudente. Por quê? Porque para ele agir, ele pensa, olha, eu vou agir, mas isso vai me dar um retorno bom? É bom para mim isto? É bom para o outro? Não vai fazer mal para ninguém? Então você faz. Não é assim? Então é a prudência. E a temperança, que é uma palavra não muito usual no nosso meio, é a criatura que tem um equilíbrio no seu comportamento. Ele tem o equilíbrio das suas ações, dos seus impulsos e de suas emoções. Vamos dar um exemplo de não, que é mais fácil entender. A pessoa se desequilibra porque fica sabendo que a sua esposa o traiu, por exemplo. Ele vai e mata a criatura. Então, ele não tem equilíbrio nenhum. Percebe? Equilíbrio nenhum. Então, ele toma uma atitude drástica, tá certo? Porque ele vai ter um débito ali, porque assassinou a outra, não é? E ainda vai ter que ir para a cadeia, não é? Então, ele não tem equilíbrio, ele não tem temperança. Vamos ver algumas virtudes. Aqui nós temos algumas virtudes, e no centro é a virtude integral. Do meu lado é a deficiência de virtude. E lá seria o excesso, mas não o excesso de virtude. É o excesso que a pessoa faz. Vamos dar um exemplo aqui para ficar mais fácil para entender as outras. Na terceira ali, nós temos o quê? O amor. Todos estão vendo? Então, na terceira, nós temos o amor que Jesus nos passou no seu Evangelho. Então, nós temos que ter amor pelas criaturas. Hoje, nós vemos muitas pessoas egoístas, a ponto de pegar o seu pai e sua mãe e colocar num asilo. Pagar 6 meses e sumir, dar no endereço errado. Não é isso? E isto chama-se egoísmo. Então, está do lado de cá. Agora, do outro lado, tem permissividade. O que é permissividade? Permissividade é tudo poder. E hoje está acontecendo isso na sociedade nossa. Tem pais que estão educando os filhos com permissividade. O filho pode tudo. Ele tem 4 anos, a criatura. Ele pergunta o que ele quer comer, que hora que ele quer dormir. Não é? Então, tem muitos filhos sendo criados, podendo tudo. E o filho discute com o pai. Com 5, 6 anos, 7 anos. Não é? Ele está querendo ser amiguinho do filho. Ele não está querendo ser pai. Ele está fugindo da responsabilidade de ser pai. E amigos, o filho tem inúmeros. E troca de amigos todo dia. Se ele não quiser um amigo, ele troca. E ele vai fazer isso com o pai também. O pai, ele não pode deixar de ser pai. E tem as regras. Enquanto a criatura estiver sobre o seu teto, quem manda é o pai. E tem que dar esta colocação de uma forma muito simples. Muito simples. Então, vocês viram que são 2 opostos. Um não tem amor nenhum, só tem egoísmo, não é? Ele só pensa no ego, né? E no outro lado, o outro está tendo tudo. Mas ele não está tendo amor, porque ele não está recebendo amor. Ele está recebendo um sentimento de ser permissivo para o pai. O pai está ensinando para ele uma coisa que não deve.
Infelizmente. Eu vou falar só de mais uma ali, que seria a humildade. A humildade é a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta. A humildade, nós temos de cá a soberba. A soberba é filha do orgulho, não é? A pessoa soberba se acha, não é? Ela acha que é melhor do que as outras pessoas. Aliás, ela acha que até Deus não existe porque ela é um Deus. Muitas criaturas têm esse pensamento. É a soberba. Do outro lado, nós temos a autodegradação. A autodegradação é quando a pessoa vai se autodestruindo. Por exemplo, às vezes você acha que ela é humilde, mas ela não é humilde. Ela passa a não tomar banho, não é? Ela passa a não se alimentar direito. Ela está se autodestruindo, não está? Ela não vai no médico mais. Isto é falta de auto-amor. Então não podemos confundir humildade com autodegradação, não é? A humildade é saber quem se é, nem mais, nem menos. Se você souber quem você é humilde, não é? Não quer ser melhor do que ninguém. Vamos lá na coragem. Na coragem é a última lá embaixo. De cá nós temos a covardia, de lá nós temos a imprudência. Vamos dar um exemplo. Uma pessoa está dirigindo seu carro na rodovia. E aí ele vê logo à frente um acidente, na hora que ele está passando. Aí ele para o carro. E aí ele se acha corajoso e vai lá para poder retirar as vítimas dos escombros. Mas ele não sabe como fazer. Então ele não é corajoso, ele é imprudente. Perceberam a diferença? Ele acha que tem coragem, mas ele é imprudente. Agora, tem o covarde do lado de cá, que quando ele tem uma coisa para ele fazer, que somente ele faz, ele se acovarda e não faz. Não toma aquela atitude. Então, nós estamos oscilando nessa meia curva. Nós estamos oscilando. Às vezes nós temos um pouco de coragem, um pouco de covardia, não é? A diligência é aquela pessoa que você chama ela está pronta para fazer. É uma pessoa diligente, não é? Então você chama ela está pronta para te ajudar a fazer qualquer coisa, que seja que hora que for. Aí nós temos a preguiça. Está pegando fogo na panela aqui. Aí a mãe chama o menino lá, espera um pouquinho, mas eu estou vendo aqui o filme. Está pegando fogo na casa. A criatura não se move, está lá sentado no sofá, né? Que pega o fogo na casa, ele não está nem aí. A preguiça é enorme. Agora, do outro lado, nós temos a compulsão laboral. O que é compulsão laboral? É a pessoa que trabalha muito. Em primeiro lugar é o trabalho dela. Ela deixa os filhos e vai trabalhar no sábado, no domingo, à noite. Então ela está fugindo da sua responsabilidade de pai, de família, não é? Então ela está trabalhando demais. E tem pessoas que têm essa compulsão. Porque isso é uma compulsão, isso é uma doença. É uma doença que nós temos que alertar os nossos parentes. Vamos falar do respeito. Olha, o respeito, nós temos que ter o respeito com todas as pessoas, não temos? Todas as pessoas. Inclusive, nós temos nos 10 mandamentos, honrai o pai e mãe. Naquela época, as leis divinas falavam em honrar, não falavam em amar. Por quê?
Que se pedisse para amar, eles nem sabiam o que era isso. Então, naquela época, pediu para honrar. Honrar era respeitar, preservar o pai e a mãe. Não é? Então, o respeito, ele é muito importante. Também vemos muito hoje. A gente vê uma pessoa, um adolescente, não é? Ele não tem respeito pelo pai, não tem respeito pelos avós. Nem pelos avós. Então, ele negligencia, é o de cá. Ao passo que aquela mesma criatura, ela pode pular do lado de lá, na idolatria. Ela vai idolatrar um cantor, por exemplo. Tem aquela criatura como uma pessoa a ser seguida. Veja bem, não estou falando mal dos cantores, aliás, nós temos aqui um excelente cantor, né, meu amigo Marcos. Mas é idolatrar o outro, coloca o outro no pedestal e dá chilique lá, não é? No auditório, não é assim? É idolatria. A idolatria, quando essa criatura cair, você cai junto, não é? E aí você não levanta mais. Muito bem. Aqui nós vimos alguns exemplos, né? O acidente automobilístico, afogamento no rio, compras em cartão de crédito. O que é? A pessoa imprevidente. Ela compra aquilo que não pode pagar e se endivida. Né? Da mesma forma, a criatura que bebe álcool e depois dirige o seu veículo, que ainda nós temos muito na nossa sociedade. Mas voltando aqui, é muito importante que cada virtude dessa esteja junto, porque veja bem, se você tiver a coragem, na coragem desse jeito, disposição para enfrentar o medo, as privações, e não foge à luta às circunstâncias difíceis. Não é subir num touro. Não é você ir lá querendo pegar as pessoas que acidentaram e não saber o que fazer. Por quê? Porque aí você não tem a prudência. Da mesma forma, a justiça. Se você vai fazer um contrato com a pessoa, qualquer tipo de contrato, faça um contrato que seja bom para ambas as partes. Porque Abraham Lincoln, que foi presidente dos Estados Unidos, ele disse a seguinte frase: se você fizer um negócio com uma pessoa, e se você e ela também não ganharem, alguém foi expoliado. Não foi um negócio, foi uma expoliação. Então, por isso que nós temos que pensar na justiça. Vamos fazer um negócio? Vamos. Vamos reconhecer os direitos e deveres de cada um para fazer ali o contrato. Não vamos fazer um contrato leolino, não é? Ou seja, só pensa para o meu lado, para o outro não pensa nada. Essas 4 virtudes, é muito importante que nós pensemos nela, que nós possamos praticá-las, para que a gente possa cada vez mais desenvolver o nosso intelecto e o nosso coração. Nós vamos passar para a segunda parte, e eu agradeço aqueles que não puderem ficar, e que, ao irem para suas casas, já levem este conteúdo para aplicar com seus familiares, em especial, com seus amigos e com seus companheiros de trabalho. Até mais. Obrigado.